pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal Bomba sobre Pedrinho, atualizações do Departamento Médico do São Paulo, Caleri, Erisson, Wellington Rato e valores aí que o São Paulo está devendo ao Atlético Goianiense e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vamos embora pro vídeo que tem muita coisa. Sport Center começou o segundo treino aqui às 11 da manhã, segundo treino da semana para o jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto na última rodada. Lembrando que o São Paulo, embora classificado, briga pelo primeiro lugar do grupo, já sabe que vai enfrentar o Água Santa nas quartas, mas quer ser o primeiro, quer ter o mando, mesmo o jogo não acontecendo no Morumbi. E o São Paulo ainda não escolheu o estádio. E briga com o Corinthians pela terceira colocação na classificação geral para numa suposta semifinal contra o mesmo Corinthians, se os dois passarem, ter a vantagem também de ser o mandante. E também não jogando no Morumbi. Os shows do Coldplay tiram o São Paulo do Morumbi nas duas partidas eliminatórias do Campeonato Paulista. Bem, a dúvida aqui é o seguinte: o Caleri acabou de passar por aqui, abriu o vidro, cumprimentou a nossa equipe, sorrindo até pela situação, né? Uma lesão grave no tornozelo. Num primeiro momento até se pensou numa fratura, mas é uma lesão de cartilagem complicada. O Caleri está conversando com os médicos do São Paulo, com um médico amigo seu da Argentina, para uma definição. Tratamento convencional, que pode levar até 60 dias, e se não der certo tem que partir para o cirúrgico, ou tratamento logo de cara cirúrgico, ele fica afastado até 4 meses, 5, talvez, depende muito da recuperação, mas não corre o risco de fazer 2 meses e não adiantar nada. Então essa é a grande dúvida do São Paulo na semana. Para o seu lugar, sem o Erisson, sobra o Galopo, ou então o Luciano jogando mais adiantado. O menino Juan não jogou em nenhuma partida da fase inicial do Paulistão, então não deve jogar num jogo que ainda é decisivo para o São Paulo. Fora isso, tem uma boa notícia: dos muitos atletas entregues ao departamento médico, alguns mais adiantados na transição, outros começando a transição, o Igor Vinícius já está treinando com o grupo e deverá ser a grande novidade no jogo de domingo contra o Botafogo. Voltando à lateral direita, teve um problema de pubis, uma pubalgia, e ficou afastado aí pelo menos por 7 rodadas da competição. Fora tudo isso, vamos para os bastidores. O Luan, que sofreu um ataque seríssimo racista no final de semana, depois do jogo contra o São Bernardo, prometeu e cumpriu. Não ficou só na denúncia na rede social. Compareceu a Drade, delegacia que cuida desse assunto, fez uma denúncia, um boletim de ocorrência, uma denúncia contra o agressor, contra o racista que o xingou em rede social, e o caso deve ser mais do que apenas uma conta apagada na rede social. Deve ser uma coisa criminal, algo criminal. O Luan quer ir até o fim devido à ofensa racista. Mas é isso, não vai operar o Caleri. Não vai operar o Caleri, essa decisão. Lembrando, né, Tironi, como a gente trouxe aqui, até no vídeo anterior, que essa decisão não era simples porque a possibilidade da cirurgia levava a ausência dele de 4 a 6 meses. Com uma cirurgia, essa era a previsão. Sem a cirurgia, existe uma indefinição sobre prazo de recuperação. Agora, por que não operar? Vamos lá. Desde o início, o Caleri quis ouvir outras opiniões. O Departamento Médico do São Paulo, em tese, era favorável à cirurgia. Talvez, aí agora botando a minha interpretação, talvez o Departamento Médico do São Paulo, levando em consideração os casos dos tratamentos convencionais adotados em outros jogadores que acabaram necessitando de cirurgia. Pois é. Digo Luan, digo Diego Costa, sim, outras situações. É verdade que alguns outros jogadores estão no tratamento convencional, como o caso do Rafinha, que ainda não voltou sem cirurgia, no tornozelo também, por sinal. E essa situação aí do Arboleda. Mas o Rafinha também não é uma boa notícia, né? O cara está no tratamento conservador e não voltou, né? Exatamente. Agora, desde o início, o Caleri também quis ouvir outras opiniões e o jogador não era favorável à cirurgia, por uma série de questões. Aí é a minha interpretação. Primeiro, eu acho que normalmente o jogador estrangeiro, ele quer ouvir, ainda mais que jogou em outros lugares, quer ouvir outras opiniões, né? O Caleri jogou na Argentina, na Europa e tudo mais. Foi um pouco assim na decisão de operar o Ferrarese, aí no caso o Grupo City também participou dessa decisão, se operava ou não, quando, com quem, onde, acabou decidindo operar pelo São Paulo, mas o fato é que o Caleri quis ouvir outras opiniões e desde o início ele estava disposto, tendo uma mínima possibilidade de seguir o tratamento sem cirurgia.
E ouvindo outros especialistas e tal, ele bateu o pé pelo tratamento sem cirurgia. Ele foi muito importante nessa decisão. Afinal, a decisão acaba sendo do cara, né? Também. Assim, a posição dele é muito importante, né? É como um paciente, né? Isso, não é um caso de vida ou morte. Se você não operar, você vai morrer, não é isso? Isso. Então, mas é como... pode opinar. Exatamente. O paciente também tem, entre aspas, o direito à opinião. Né? Isso. E ele decidiu também pelo tratamento convencional, e acho que acabou pesando muito a opinião dele. E o fato que o que é tratamento convencional? É o cara ficar internado na fisioterapia do clube direto. Isso. São Paulo tem hoje um chefe novo de fisioterapia que os jogadores gostam muito. E tem a fisioterapia full-time no clube. Mas além da fisioterapia do clube e do full-time, o Caleri terá um fisioterapeuta particular na casa dele para fazer aqueles 3, 4 turnos, se for necessário, né? Da confiança dele e tudo mais. Então, a partir de agora, é esse o tratamento. Aí, aquela notícia lá no início, no mínimo 30 dias fora, é que esse tratamento inicial, conservador, de recuperação fisioterápica, esse intensivão, vai durar 30 dias. E após esses 30 dias, uma nova avaliação de como evoluiu o tornozelo do cara. Deu para entender mais ou menos? Deu para entender. Também da recuperação do Herisson. Herisson vai estar à disposição de Rogério Ceni para as quartas de final do Campeonato Paulista. Vou contar um pouco de como vai ser a semana do jogador e como ele vai ficar à disposição na semana que vem do treinador São Paulino. E antes, vou pedir o quê? Para você se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos. Todos os dias a gente traz informações, bastidores do mundo da bola para vocês. E não esquece que o cupom mais utilizado da Centauro hoje é o Hernan10. 10% de desconto na compra dos seus produtos na vitrine da Centauro. Tem muita promoção legal, hein? Aproveita e usa o cupom Hernan10 da nossa parceira Centauro, beleza? Ontem eu trouxe essa informação ali, né, de que o Caio Jorge entrou na mira do São Paulo, ou melhor, o São Paulo busca a contratação do Caio Jorge, que está em fase final de recuperação de uma lesão grave. Jogador do Juventus da Itália, em 2022, quase um ano, né, fevereiro, ou mais de um ano, fevereiro de 2022, ele sofreu uma lesão grave no joelho, teve que passar por cirurgia e a recuperação já está ali bem na reta final. Então, por isso, o São Paulo vislumbra essa possibilidade de contratar o Caio Jorge por empréstimo. Qual seria a ideia? A gente está vendo o jogador se recuperar, claro que não chegaria logo de cara depois da recuperação e viraria titular da Juventus da Itália. Não, iria ter um processo até ele se readaptar a questões físicas e tudo mais. E o São Paulo entende que ele poderia ou poderá fazer essa parte final da recuperação aqui no Brasil e aí sim já ficar à disposição para jogar no São Paulo nessa temporada. O São Paulo entende que seria um jogador que ajudaria demais e de fato o Caio Jorge é um baita de um jogador promissor, teve essa lesão. A gente lembra de temporadas muito boas pelo Santos, né? Principalmente a última temporada antes dele ser vendido para a Juventus da Itália, fazendo gols, dando assistência, enfim. É um jogador que saiu do Santos com a torcida ali com uma pulga atrás da orelha, da maneira que ele saiu, mas é um jogador completo, né? É muito elogiado, é um jogador com esse nível de futebol europeu e que o São Paulo vê como uma possibilidade para ele poder atuar nessa temporada. Então o São Paulo fez contatos, sondou, né? E o São Paulo vislumbra assim um empréstimo até o final da temporada com uma opção de pagar partes do salário, né? O São Paulo arcaria com parte do salário, esse seria o modelo até para o jogador poder se desenvolver, jogar e tudo mais, algo que no Juventus da Itália não conseguiria num primeiro momento por estar voltando de lesão. O São Paulo seria esse clube que daria ao Caio Jorge essa possibilidade dele retomar essa condição física, essa condição técnica dentro do campo. A Juventus da Itália teria essa possibilidade com o São Paulo para ele voltar a ser aquele Caio Jorge que chegou cheio de expectativa no primeiro momento no clube italiano. Então o São Paulo vislumbrando essa possibilidade, sabendo que é um negócio muito difícil, que teria que convencer a Juventus da Itália, e aí nisso entra a participação de quem gere a carreira hoje do Caio Jorge, ajudando ali, enfim, o São Paulo costurando essa ideia com a Juventus da Itália, é algo que o São Paulo entende que poderá andar, pode acontecer, mas
difícil no momento. Por quê? O Caio Jorge é um jogador que é valorizado, é um jogador que existem outros clubes também querendo fazer o mesmo movimento que o São Paulo. E o São Paulo, na questão de capacidade financeira, é diferente hoje, por exemplo, de um Atlético Mineiro, de um próprio Flamengo, Palmeiras, né? Só para citar alguns exemplos de times que, se quiserem chegar e fazer esse movimento com o Caio Jorge, aí seria um desnível muito grande em relação ao São Paulo. O São Paulo que tem pouco poderio financeiro. Então o São Paulo fica quietinho, a gente não vai ver nenhum dirigente dar muitas explicações abertamente nos microfones sobre essa questão, mas o fato é que o São Paulo se movimenta. O São Paulo, nos bastidores, se movimenta para tentar fazer esse modelo de negócio, sabendo que é muito difícil, mas vai tentar. O São Paulo tem tentado já nos últimos dias fazer esse movimento para ter o Caio Jorge nesse elenco do São Paulo em 2023. Aliás, deixa seus comentários aqui. Seria uma boa contratar o Caio Jorge? Mais do mesmo? De repente um jogador que está vindo de lesão grave não seria uma boa? Deixa seus comentários aqui. Por falar em recuperação de jogadores, quero te contar que o Herisson vai reforçar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogador veio de uma lesão muscular, jogador que acabou de ser contratado também por empréstimo junto ao Botafogo. Teve aí essa lesão que vai atrapalhar. A única dúvida internamente que o São Paulo tem em relação ao Herisson, né, a escalar ou não nesse jogo decisivo, já nessa quartas de final do Campeonato Paulista, uma boa estreia, logo depois teve uma lesão e aí tá num período de alguns jogos sem poder ser escalado pelo Rogério Ceni. O calendário do Herisson até ficar pronto às quartas de final vai ser até o final dessa semana, transição, né, que é aquela coisa de você sair da parte interna do CT e já começar a ir para o campo, né, aquela transição para o campo, e no máximo até terça-feira que vem ser entregue à comissão técnica do Rogério Ceni para poder ser liberado, para poder treinar. E aí você tem de terça até o final da semana um tempo para você poder testar o jogador para ver se ele está bem fisicamente ou não, e aí o Rogério decide se vai escalar o jogador no time titular. Lembrando que o São Paulo contratou o Herisson exatamente para ser uma alternativa ao Caleri, que teve uma lesão um pouco mais séria no tornozelo e está fora do Campeonato Paulista, independentemente se o São Paulo chegar na final ou não. O Caleri está fora do Campeonato Paulista, não há tempo hábil para se recuperar, pensando se o São Paulo chegaria numa decisão de Campeonato Paulista. Então o Herisson é a opção, mas fica essa dúvida da questão física. Como é que o Herisson vai estar fisicamente para essa partida? Esses próximos dias... O Matos está de volta e tem uma tela aqui que eu não sei se vai caber todo mundo no telão. Embora o telão aqui do estúdio seja bem gigante. Que é o departamento médico lotado do São Paulo. Vamos ficar de olho na tela aí. Normal. Que até tá pequenininho. Eu pus meu óculos aqui para ler. Ferrarese, cirurgia no joelho. Arboleda, tendinite no joelho. Rafinha, entorse no tornozelo, que se transformou num drama, porque ele não consegue voltar. É porque ele está no tratamento convencional, talvez precise de uma cirurgia. Exatamente. Caleri, lesão no tornozelo. Cirurgia, não cirurgia, não se sabe quanto tempo vai ficar. André Anderson, sério. Pubalgia, o André Anderson, eu juro por Deus. Não, se o André Anderson for ao CT, não deixa ele entrar. O segurança não sabe quem ele é. Ou ele tá morando lá dentro, aí não é possível. Caio, transição, teve problema no joelho grave, né? A seleção sub alguma coisa. Alguma coisa do Ramon. Diego Costa, transição. O último jogo dele foi contra quem, Arnaldo? A gente assistiu. Acabou de falar. Deu Vale. Final contra o Rio, foi o último jogo dele. 1º de outubro. Com um problema no joelho também. Amanhã 5 meses. Né? Joelho também. Amanhã faz 5 meses. Operou esse ano. Operou esse ano. Igor Vinícius, transição. Pubalgia também, né? Isso. Esse é o que está mais por perto aí. Não, mas isso significa que esses transição, eventualmente no domingo jogam ou nem no domingo? Não, só o Igor Vinícius tem chance. Só o Igor Vinícius. David, transição. Aí foi... Lesão muscular. O Wellington, transição, lesão muscular também. Mais ou menos na mesma semana. Orejuela, também, mesma coisa, no mesmo jogo, inclusive, do Wellington. Exatamente. Né? Contra o Santos. Moreira, que também teve uma contusão seríssima no joelho, operou o joelho. Operou o ligamento cruzado. Isso aí só no meio do ano, né, pra frente. Iniciou a fisioterapia no gramado, e tá no gramado. E o Herisson chegou, se machucou. Teve uma lesão muscular também, mas um estiramento e não uma contratura tá atrás dos outros das lesões musculares. Então, primeiro que vai voltar é Igor Vinícius, certo? Único. Em tese. E aí, para as quartas de final, volta mais alguém? Esse é o último Arboleda, jogo. Pode ser. 15 dias. Os quartas de final é possível que tenha de volta um dos zagueiros, ou até os dois, o Diego Costa e Arboleda, e os caras das lesões musculares, né? O Wellington, Orejuela. David, o Wellington, Orejuela e talvez o Herisson. Então vocês falaram que eventualmente 7 voltam no outro domingo. Tá. Em tese, né? Mas assim, então ficou voltando agora. Bom, não, existe essa possibilidade de um reforço de 7 jogadores para as quartas de final, é isso.
Bom, tá aí. Esse é o panorama das lesões no São Paulo. O que é aquilo, né? A gente fica aqui falando, mas o que está acontecendo? E, na verdade, tem uma questão, Arnaldo. Não dá para achar que isso é normal. Ah, não, é normal, o cara se machuca e tal. Porque não tem paralelo em nenhum time do Brasil tantos lesionados assim nesse momento da temporada. Sim. Uhum. E, na verdade, talvez fosse a hora do departamento médico, alguém da diretoria chegar e falar. Falar, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, foi azar. Não, talvez não, alguém precisa falar. Talvez não. É necessário. É hora, porque, claro. Quando esses caras não falam, você abre o leque de possibilidades. O departamento médico é ruim, o equipamento é uma droga, o jogador é bichado, enfim, tudo que vai saindo, né, Arnaldo? Não é normal, são lesões diversas, mas eu acho que tem uma característica comum que é a desconfiança em relação ao departamento médico do São Paulo, que paira no ar há algum tempo. Pois é. Então... Mal-estar no São Paulo, essa foi a reação dentro e fora do clube, com a divulgação recente do ranking de quantos clubes faturaram com o pay-per-view do Campeonato Brasileiro no ano passado. O São Paulo apareceu na 5ª colocação entre os clubes que mais faturaram, atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Grêmio. A irritação de dirigentes do Tricolor e também de torcedores é porque o São Paulo tem o 3º maior contingente de assinantes, mas aparece apenas como o 5º que mais fatura. Para trazer os números para vocês, São Paulo registrou no Campeonato Brasileiro do ano passado 9,2% dos assinantes, ou seja, quase 1/10 de todo o pacote é de torcedores do São Paulo. O Flamengo apareceu em primeiro com 21,5%, o Corinthians em segundo com 12,2%. Só que o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e o Grêmio têm acordos diferentes com a Globo. Eles não recebem pela proporcionalidade, e sim de acordo com cifras já pré-estabelecidas, algo que o São Paulo não tem. Até por isso o Tricolor acabou ficando na 5ª colocação, bem distante dos rivais. Por exemplo, o Flamengo embolsou 130 milhões de reais a mais do que o São Paulo. O Corinthians apareceu com quase 70 milhões a mais em relação ao Tricolor. Já o Palmeiras, que tem 9% dos assinantes, embolsou 50 milhões de reais, 16 milhões e 200 mil a mais do que o São Paulo. O Grêmio, na 4ª colocação, tem só 6,6% dos assinantes, mas teve direito a 45 milhões de reais. O que o São Paulo pode fazer nesse momento? Reclamar? Pouca coisa vai surtir efeito, até porque a Globo está de saída do Campeonato Brasileiro. Esse é o penúltimo ano de contrato, o ano de 2024 o último. A partir de 2025 passa a valer um Campeonato Brasileiro bem diferente, que vai ter seus direitos de transmissão comercializados com conglomerados internacionais. Só para fechar sobre o São Paulo, queria contar para vocês que existe uma expectativa no CT da Barra Funda de que o Erisson, o substituto imediato do Caleri, esteja à disposição para a partida de quartas de final contra o Água Santa. Ao menos. Bora falar agora sobre o São Paulo, que ainda não pagou pela contratação de Wellington Rato. Ou melhor, pagou, mas pagou uma parte inferior ao combinado. O presidente do Atlético Goianiense, o Adson Batista, deu uma entrevista nessa quarta-feira à Rádio Bandeirantes de Goiânia, afirmando o seguinte, abre aspas, o São Paulo ainda não pagou a gente, vamos buscar outras alternativas. Entrei em contato com o Adson para tentar entender o que estava acontecendo. Você vai lembrar que o Adson vendeu o Wellington Rato ao São Paulo por 5 milhões de reais e 20% de uma venda futura, esses 5 milhões pagos de maneira parcelada. Pois bem, a primeira parcela de 2 milhões de reais já venceu há algum tempo e o São Paulo só pagou uma quantia bem pequena desses 2 milhões de reais. De acordo com o Adson, o São Paulo já foi notificado, a resposta dele inclusive é a seguinte, agora esperamos que o bom relacionamento prevaleça, senão posso levar o caso à justiça. O Wellington Rato tem sido peça importante no São Paulo na temporada de 2023, titular absoluto, são 11 jogos, 1 gol e mais 3 assistências. Só para completar sobre o São Paulo, gostaria de contar que Igor Vinícius, Erisson, Arboleda e Diego Costa estão sendo preparados para voltarem ao time na fase de mata-mata para o confronto contra o Água Santa, quartas de final à vista. Pessoal, o São Paulino não tem paz. No final da noite de ontem, a ex-namorada aí do atacante Pedrinho entrou com boletim de ocorrência acusando o jogador de agressões. E lembremos que o São Paulo não tolera esse tipo de comportamento. Dou total apoio, se comprovado realmente. E lembrando que há poucos anos teve uma situação semelhante que foi do goleiro Jean junto à esposa dele. E nunca mais jogou no São Paulo. E informações de bastidores, já de jornalistas que estão sempre com o São Paulo, a tendência é que o São Paulo rescinda o contrato com o jogador.
Então, assim, essa era inesperada. Pessoal, desde a derrota para São Bernardo, é uma notícia atrás da outra, né? Para começar, foi o Caleri que teve essa fratura, que, de acordo com o vídeo que foi apresentado, vai tentar o tratamento convencional. Então, quem sabe 1 mês, mas eu acho muito pouco. Né? Em 1 mês verá qual será o próximo passo. Continuar com o tratamento convencional ou se vai para o tratamento cirúrgico, que aí levaria mais aí uns 4 meses, aí, dando um total de 6 meses de recuperação. Depois, logo após o jogo também, um suposto torcedor do São Paulo agrediu nas redes sociais o Luan com palavras racistas e tudo mais. O Luan já está tomando as medidas cabíveis. E agora tem essa situação aí do Pedrinho e o São Paulo sempre... Com relação a esse tipo de situação, a tipo de comportamento fora do padrão, o São Paulo sempre pune rigorosamente. Então eu não tenho dúvidas aí que possivelmente aí nas próximas horas, ou até no momento que você esteja vendo esse vídeo, o São Paulo já tenha tomado alguma decisão com relação ao jogador Pedrinho. Jogador que veio emprestado junto ao clube russo, para ser um jogador de velocidade, mas fez uma baita bobagem fora de campo. E agora, né? Vai ter que arcar aí com as consequências. Ainda falando de São Paulo, o departamento médico esgotado, a gente tem esperanças que os jogadores voltem pelo menos para as quartas de finais, né? Mas também vão torcer para o jogo contra o Botafogo que ninguém mais se machuque, né? Lembrando que o São Paulo alugou seu estádio para os shows do Coldplay, 6 jogos, 6 milhões de reais. O São Paulo já está até mandando fazer um gramado novo, é até bom. Ver se não tem uma zica aí embaixo daquele gramado, porque realmente está complicado. O DM do São Paulo tá bombando. E como eu sempre digo, o São Paulo não para, né? Você achando que era uma semana tranquila, você que parou de acompanhar o São Paulo, tá chateado desde a derrota do São Bernardo, você deve estar falando, o que tá acontecendo, rapaz? Os bastidores estão pegando fogo. Estão pegando tanto fogo que ainda teve essas 2 novidades aí colocadas pelo Jorge Nicola com relação à cota de patrocínio ridículo os números do São Paulo. Que péssima negociação feita, ainda que tenha sido na época Leco, mas não é possível que não tinha ninguém que entendesse de faturamento, de números de marketing, né? São Paulo atrás até do Grêmio, gente, pelo amor de Deus, né? E com relação à situação do Wellington Rato, né? Mais uma vez o São Paulo se enrola para pagar o que deve. Deve acabar resolvendo ao longo do tempo, senão vai acabar tomando uma notificação, uma chamada, e aí tem que resolver tudo numa correria só. E para fechar, o André Hernan colocou o Caio Jorge, cairia com uma luva, ainda mais agora que você perde Caleri e deve perder o Pedrinho. Então, não é um atacante de velocidade como o Pedrinho, mas é um ótimo atacante, fazedor de gols, e cairia como uma luva. A questão é isso aqui, né? Tem outros clubes brasileiros que podem pagar a integridade do salário do jogador, e o São Paulo só pagaria parte do salário do jogador. Acho uma negociação extremamente difícil. Veremos. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações do Gores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.